Olá, senhoras e senhores, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos aqui a mais uma transmissão ao vivo no canal Pioneiro Oficial, né? Hoje, como vocês sabem, estamos com uma série de entrevistas com pessoas, né, que já passaram por outras denominações. Já tivemos aqui entrevista com o Josafá Agra, da Igreja CCB, já tivemos aqui o Palhaço Cristão, da Igreja Universal, e hoje a gente está com a visita ilustre de William. William Cominali, é assim que se fala? Isso, William Comenali, isso mesmo. Prazer, seja bem-vindo aqui ao canal, William. Ok, prazer todo meu. Estou aqui à sua disposição, para responder perguntas, indagações, tanto suas quanto dos seus ouvintes aí, dos seus inscritos, Muito dos seus bem, convidados, tá bom? muito bem. William, você tem um canal já há um certo tempo, né? A proposta do seu canal, quando você iniciou, né, já foi para falar um pouco de algumas questões ligadas à igreja, da sua visão do cristianismo. Como foi a ideia, primeiramente, de criar o seu canal? Primeiramente, a ideia era libertar as pessoas da mentira do sistema religioso. Tanto é que o meu canal não é só sobre o adventismo. Meu canal é de tudo aquilo que todas as denominações pregam como uma verdade absoluta, tendo como base a Bíblia. E através do meu canal eu mostro que as verdades que eles chamam de absolutas são verdades relativas ou isoladas. Sendo assim, descontextualiza a mensagem bíblica e criando doutrinas fora da Bíblia. Entendi. Quanto tempo que você criou esse canal? Sei lá, uns 15 anos, 18 anos mais ou menos. Muito bem. E você, as pessoas recomendaram, né, eu chamar você, convidar você para falar um pouco sobre a Igreja Adventista. Você passou quanto tempo? Como foi a sua história na Igreja Adventista? Vamos lá. Na Igreja Adventista eu fiquei 20 anos. Desses 20 anos, 18 anos como líder dentro do Adventismo, passando por diversos departamentos da igreja. E ali a minha história foi o seguinte: eu não era adventista, eu era católico de passar na frente da igreja, fazer o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizado, casamento e missa de sétimo dia. Eu era esse católico, né? Então eu conheci uma pessoa, essa pessoa já era adventista, eu estava passando uma fase terrível. Só um minutinho, peraí. Só um minutinho, irmãos, que estão falando que o link tem problema aqui, peraí. Tudo bem, sem problema. Não, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Ó, deixa eu explicar para quem está me perguntando por que eu não fiz no canal. Eu não fiz lá no meu canal, não estou retransmitindo no meu canal, minha gente, o pessoal lá que segue o meu canal, porque quando eu abro a retransmissão, a minha câmera aqui fica bloqueada. Então não tem jeito, tá? Tem que ser aqui pelo canal do nosso querido irmão mesmo. Bom, então, eu conheci uma pessoa que ela já era adventista, estava passando por uma fase muito ruim da minha vida, e sempre ouvi dizer, né, sobre as igrejas evangélicas e tal, tudo mais, mesmo os adventistas não se considerando evangélicos, né, e nem protestantes, eles se abrogam como a igreja única e verdadeira de Deus, né, mas eu quis fazer parte para ver se me aliviava na época o processo que eu estava passando, que estava muito pesado. E foi aí que me pegou. É lógico, você entra num local onde todo mundo te abraça, te recebe, te cumprimenta, você vai se sentir bem realmente. Essa é a característica das igrejas, né? Pois bem, depois de muitos anos, eu ouvi dizer... Não, desculpa. Foi enviado um e-mail para mim dizendo que um ancião estava sendo perseguido pela Igreja Adventista por pregar, por reestudar a doutrina da Trindade. E eu, como líder, falei, não, manda esse estudo para mim, porque quando bater aqui na minha porta, lá na década de 90, por aí, tá?
Quando bater aqui na minha porta, vou saber me defender. Foi aí que tudo começou e eu peguei minhas coisas e fui embora. Porque aí eu descobri que realmente doutrina de trindade, construir templo, dízimo, enfim, todas essas doutrinas, né, num pacote só das denominações religiosas, pegando versos isolados, você chega em algum lugar, mas nós não podemos pegar versos isolados. E aí, contextualizando tudo, aí que eu vi que eu estava completamente enganado e sendo enganado. E isso já faz quanto tempo que você saiu da Igreja Adventista? A virada do ano 2000, por aí. 2000 e alguma coisa. E de lá para cá, eu estou nesta luta, uma boa luta, claro, uma boa luta, para tentar mostrar para as pessoas, não só do Adventismo, como também... Só um minuto, irmão. Eu acho que eles não estão conseguindo entrar no link. Peraí, deixa eu ver se eles vão conseguir. Também. Não, entra sim, tá tudo normal. Só um minuto. Peraí. Eu acho que eles não estão conseguindo entrar. Tá normal. Deixa eu mandar uma mensagem aqui, peraí, para o grupo. Manda mensagem, William, sem problema. Meus queridos, tá tudo normal, é só clicar no link, vocês vão entrar no canal do nosso irmão aqui, tá? Tá tudo certo, eu fiz um teste por aqui, eu entrei. Aqui no meu celular, ó, aqui, ó. Tá bom? É só entrar. Então, a minha história, é lógico, bem resumida, é isso, né? Porque a minha esposa também era adventista, hoje ela não é, hoje ela rema na mesma velocidade que eu, no mesmo sentido que eu, e a minha filha também está fora, porque nós entendemos que para sermos seguidores do Cristo, ele em nenhum momento, porque assim, a pessoa quando se abroga, sou cristão, sou seguidor de Cristo, sou um discípulo de Cristo, na mesma frase, sou seguidor de Cristo e frequento, sou batizado na denominação A, B ou C, não tem base na Bíblia para isso. Entendi, William. Então, hoje você não tem nenhuma denominação, mas você segue como cristão. Sim, continuo acreditando no nosso mestre, né? O nosso Salvador, o ungido, o prometido, né? Sim, e aguardando o retorno dele, claro. Mas fora do sistema religioso, porque ele não pediu para os seus discípulos frequentar qualquer sistema religioso formatado pelo homem. Mas assim, quando você decidiu, né? Quando você teve a conclusão de abandonar o sistema religioso, as pessoas que você conviveu por muitos anos vieram atrás de você, tentaram reverter, como foi isso? Vamos lá. O sistema dentro do adventismo quando uma pessoa ela decide abandonar, né? Ele tem alguns sintomas. Ele começa a ficar insatisfeito com alguma coisa. É óbvio. Ninguém abandona nada porque está feliz ali, né? E a pessoa começa a tirar o pé do acelerador da frequência. São 3 cultos por semana. É o sábado, na parte da manhã e na parte da tarde. Só para o momento do almoço, as pessoas vão para casa, depois volta para o famoso JA, que é a programação do jovem adventista, porque quem administra a programação... tudo isso que eu estou falando é na minha época, tá bom? Eu não sei hoje como é que estão as coisas. A parte da tarde do sábado, ela é dedicada aos jovens da igreja para fazer o que tiver que fazer, talvez até um culto, uma programação especial. Por quê? Porque já vai treinando os jovens para que os adultos, que vão ficando velhinhos, vão morrendo, tal, mas os jovens vão assumindo. Então, é sábado, quarta-feira, que é o famoso culto de oração, e o domingo. São 3 dias na semana a frequência. E quando eu comecei a perceber as coisas erradas, algumas pessoas foram na minha casa, alguns amigos meus, né, me questionar. E eu já disse logo, falar assim, olha, nem adianta porque eu já me libertei, nem percam o seu tempo.
E com isso, eu já apresentei uma carta imediatamente de desligamento, tá? A pessoa nem precisa fazer isso, porque o sistema da Igreja Adventista é: a pessoa para de frequentar, o nome dela como membro da igreja, ela continua durante 2 anos. Depois de 2 anos, a pessoa não retornou, não teve um rebatismo, seja por qual for o motivo que ela saiu, aí é levado para uma comissão da igreja, existe uma votação para essa comissão para que o nome do William seja retirado. Ou eu não faço nada, espero esses 2 anos, ou eu fiz o que eu fiz. Peguei uma carta de próprio punho, escrevi, né? Aos cuidados da igreja adventista, secretaria da igreja tal, aos cuidados do secretário e do pastor e primeiro ancião, peço que o meu nome seja desligado imediatamente do hall de membros, sendo que a igreja não me deve nada, nem eu devo à igreja. Foi assim o meu desligamento. E de lá para cá, essa boa batalha, o bom combate, não só na internet, porque quando eu estou na rua, na farmácia, no mercado, na padaria, no ponto do ônibus, seja onde for, existe a possibilidade de eu passar as informações corretas do Cristo, eu passo. Não havendo a possibilidade, eu continuo meu rumo calado. Uhum. Eu vejo que você usa essa camisa. O que tem escrito nessa camisa aí? E o que O que está escrito significa essa aqui? camisa? O que está escrito aqui é o que está escrito na Bíblia. Aqui, ó. Isaías 56:11, Salmos 22:16. Para ter cuidado com os cães gulosos. E quem são os cães gulosos devidamente contextualizados aqui nessas passagens? São os líderes religiosos. Uhum. Entendi. William, agora, quando uma pessoa sai, né, do adventismo, como você saiu, o que você já falou, né, os procedimentos políticos da igreja, mas como é que fica a questão da relação das pessoas? Essas pessoas, elas se afastam? Existe alguma orientação de cortar contato? Como é a visão da igreja com os ex-membros, no caso? Bom, você é ex-testemunha de Jeová, não é? Então vamos lá. Isso. Na minha porta, quando eu mudei para essa casa, né? Tem um salão do reino aí próximo da minha casa, não na minha rua, mas próximo. Quando eu mudei para cá, eu já estava me descontaminando do sistema, muita coisa muito clara para mim, e eles começaram a bater na minha porta e eu comecei a questioná-los, né? E por causa da atitude que eles tiveram, eu passei a estudar um pouco dos Testemunhas de Jeová, né? Até o ponto em que, lá no caderninho de endereços deles, lá, você sabe que tem, né? Uhum. Tem lá o meu endereço que não é para mais bater na minha porta. Porque eu questiono realmente. E questiono, e eu peço para eles lerem até na própria Bíblia deles, né? O quanto eles estão tortos e errados, mas é muito difícil. Então, como da mesma maneira está no caderninho dos Testemunhos de Jeová para não bater mais na minha porta, os adventistas do sétimo dia, aqueles que me convidavam para ir para a casa deles, para poder orientar algumas pessoas, para as chácaras, para os sítios, para as festas, aquelas pessoas agora me chamam de braço de Satanás, obra do diabo, filho do cão, e por aí vai. Bem que Ellen White falou de pessoas como você, que pessoas de dentro das fileiras do adventismo, iriam ser os maiores perseguidores e tal e tudo mais. Então, a reação é essa. No começo, até meio sem jeito, quando cruza na rua, ô irmão, tudo bem e tal, né? Aquela coisa meio constrangedora. Como eu, quando encontro essas pessoas, eu imediatamente já tento passar alguma informação, mas a partir do segundo contato já atravessam a rua, finge que não vê e bloqueio no WhatsApp, bloqueio no Facebook, bloqueio em todos os canais que a gente tinha antes. É assim. Uhum. Entendi. Agora, Ellen White. O que seria Ellen White para a Igreja Adventista? Eu costumo dizer lá nos meus vídeos, nas minhas lives, que a Igreja Adventista tem 5 escalas de importância ou prioridade.
5. 5 itens. E aí eu vou responder a sua pergunta, tá bom? Para um adventista, ele não sabe disso, tá? Porque isso está no subconsciente dele, tá certo? Está na atitude dele como adventista. Muitos, talvez, adventistas, se estiverem aqui, eles vão dizer que não. Mas eu falo, eu fiquei 20 anos lá dentro, é assim mesmo. É o subconsciente agindo depois de tanta lição da escola sabatina, de tanta pregação, de tanto culto, de tanta semana de oração, de tanto seminário, o subconsciente fica assim, ó. O que é mais importante para um adventista do sétimo dia? Primeiro lugar, de importância, Ellen White. O céu pode ser azul, mas se nos escritos dela estiver que é amarelo, o céu vai passar, o adventista vai passar a enxergar o céu amarelo, ou verde, ou roxo, ou, você está entendendo? Ellen White é nesse nível, Ó, tô falando tudo da minha época, tá? Apesar que eu sei que tem muitos adventistas que nem creem em Ellen White, tá? Hoje tem muito. Com o advento da informação em tempo instantâneo, muitos adventistas que já ficavam com o pé atrás com muita coisa dentro do adventismo, hoje já não acredita mais. A Europa não acredita em Ellen White. A América não é nem citado Ellen White mais, na América do Norte, tá? Então, vender produtos de Ellen White na América do Sul, no continente africano e alguns locais aonde o adventismo entra, lá no Camboja, aqueles países, é mel na chupeta vender produtos de Ellen White, tá? Porque o povo ainda acredita. Então, se Ellen White diz assim, porque guardar o sábado importa em salvação eterna, eles vão dizer muito, nós não guardamos o sábado para ter salvação. Nós guardamos o sábado porque já nos sentimos salvos. É uma mentira isso. Eles guardam o sábado porque querem ser salvos. Mas a Bíblia não diz isso. Mas Ellen White diz, então está dito. Entendeu? Primeiro lugar de importância, Ellen White. Eu estou te respondendo já de primeira mão quem é Ellen White para os adventistas. Mas eu vou continuar essa escala se você me permitir. Pode ser? Pode ficar à vontade, por favor. Então vamos lá. Primeiro item de mais importância fundamental para um adventista, Ellen White. Segundo lugar de importância, então, Ellen White. Segundo lugar de importância, o sábado. O sábado é um ponto de salvação para os adventistas. Eles podem até verbalizar que não é, como eu verbalizava também. Não, eu não guardo o sábado porque eu quero me salvar. Eu guardo porque eu já estou salvo. Mas veja que na prática isso é uma falácia, é uma mentira. Por quê? Bom, se eu já me sinto salvo, eu não preciso guardar o sábado. Por que eu guardo? Tá entendendo? Uhum. Se o meu discurso é eu já estou salvo, então para que guardar o sábado? Para quê? Para quê? Não tem sentido. Então veja, a verbalização é uma coisa, mas a atitude é outra. Ellen White em primeiro lugar de importância, aí vem o sábado, segundo lugar de importância. Terceiro lugar, a denominação, a organização adventista. Ela é, para o adventista, uma organização perfeita. Que todo o dinheiro que o membro coloca lá dentro, seja através dos dízimos, através das ofertas, através do pacto, porque a igreja tem sanatórios, hospitais, indústrias, e eles só veem essas coisas dentro do adventismo e falam, nossa, é uma empresa extremamente confiável. Mas mal sabem eles que a igreja adventista tem investimento em bolsas de valores, em empresas que produzem armamento bélico e por aí vai. Eu não quero nem detalhar muito para não ficar muito extenso aqui essa parte. Então, primeiro lugar de importância, Ellen White. Segundo lugar, o sábado. Terceiro lugar, a organização adventista. Aí vem quarto lugar, os pastores. Bom, se ele é pastor da organização adventista, ele é muito importante, porque ele fez teologia
no local onde tem a verdade absoluta. Então, os pastores, que são os líderes oficiais da igreja, líderes remunerados como empregado da igreja, vem em quarto lugar de importância. O que o pastor fala é lei. E é uma... Bom, isso já não é uma prerrogativa somente do adventismo. Em todas as denominações, os líderes religiosos são uma lambeção de bota, né? Terrível, uma puxação de saco. Eu não era pastor e as pessoas sempre me carregavam como se eu fosse um Deus. E isso a gente gosta. A gente gosta disso. Entende? Então vamos lá. Ellen White, sábado. Ó, muito importante, Ellen White. Não tão importante o sábado, porque Ellen White está na frente de importância. Aí, menos importante ainda a organização. Por quê? Porque ainda tem o sábado e Ellen White. E menos importante ainda vem os pastores. Por quê? Porque ainda vem a organização, o sábado e Ellen White. Você imagina quem é que está em quinto lugar? Eu não imagino. Eu estou tentando. Eu juro a você que eu estou tentando adivinhar, mas não imagino. É o Cristo. O Cristo vem em quinto lugar. Não adianta o Cristo dizer assim: aquele que quer ser meu discípulo, eu vou dar um novo procedimento para vocês. Eu vou dar um novo mandamento para aqueles que querem ser o meu discípulo. E ele discorre. A gente vai lá para Mateus capítulo 5, Sermão do Monte, que são os detalhes desse novo mandamento e tal e tudo mais. Mas não. Eu tenho que congregar, porque o pastor diz que eu tenho que congregar, porque a organização ela é poderosa para eu poder congregar, e lá tem o dia que se eu não guardar, eu vou perder a minha salvação, e tem a profetisa do Senhor, que é Ellen White. Se Cristo agora fala que o céu é azul, mas todos os outros quatro que vêm com maior grau de importância disserem o céu não é azul, o céu é branco, é marrom, vai passar o adventista e enxergar o céu daquele jeito. Uhum. Quais são os cargos que tem, né? A hierarquia da igreja? Então é assim, ó, eu vou falar em nível de igreja, depois nível de organização, tá bom? Uhum. Nível de igreja tem lá o pastor, que ele é pastor de um distrito. O que é pastor de um distrito? Ele não é pastor de uma igreja só. Ele é pastor de um distrito, de diversas igrejas dentro de uma região. Tá? Isso aí já é uma grande economia para a igreja, certo? Ao invés de pagar salário para 10 pastores, paga para um só e esses 10 toma conta. Toma conta entre aspas também, né? Porque quem leva a igreja nas costas é a membresia. Porque aí tem o pastor, aí vem o primeiro ancião, o segundo ancião, que quando a pessoa é um primeiro ancião e o primeiro ancião, ele pode até, tendo autorização da organização, pode até oficializar batismos, tá? Mas, a priori, quem faz a cerimônia do batismo e da Santa Ceia são os pastores. Mas os anciãos devidamente autorizados, eles podem também. Aí vem os diáconos e diretores de departamento e a membresia comum. Agora, diáconos e diretores de departamentos, eles podem ser a mesma coisa. Por exemplo, eu posso ser um diácono e diretor de departamento de visitação, um exemplo, entendeu? Uhum. Eu sou um ancião, mas também sou diretor do departamento de mordomia. Mordomia é a grana da igreja. Então, a hierarquia dentro da igreja seria essa. Da denominação, aí, você consegue imaginar a hierarquia da igreja católica? Tem o Papa, tem os cardeais, não é isso? Uhum. E aí vai descendo na hierarquia até chegar onde? Lá na igrejinha do centro da cidade, concorda? Isso. Não é assim? A hierarquia da igreja católica, da igreja adventista, da igreja adventista é idêntica. É igual. Tem um presidente lá, geral do mundo todo, e aí
esse presidente geral aí vai abrindo em divisão sul-americana, divisão europeia, divisão Oriente Médio. Estou dando um exemplo, né? Tem essas divisões. Aí vem os presidentes dessas divisões. Aí dentro de cada divisão, aí tem o quê? Uma subdivisão. Por exemplo, no Brasil, divisão sul-americana. Agora tem os países. Aí tem os presidentes, que é do país. Aí abaixo do país tem da região dos estados. Imagina o cabidão de emprego, né? E aí vai baixando. Aí tem lá os escritórios onde os pastores se reúnem, que tem a secretária, que tem o segurança, tudo custeado com os dízimos dos membros. Então seria assim, tá bom? Entendi. Tem uma pergunta aqui que fizeram, né, que eu vou já puxar essa pergunta, que é do Mauro. O Mauro ele pergunta o seguinte: pergunta para ele se Ellen White acreditava na Trindade, porque já ouvi dizer que ela não acreditava. Muito, muito boa pergunta, viu, Mauro? É um prazer responder essa pergunta para você, tá bom? É verdade. Ellen White e os pioneiros. Não era só Ellen White, Tiago White, Will Smith, né? Quem é adventista ou ex-adventista que está aqui sabe o que eu estou falando. Os pioneiros da igreja adventista, incluindo Ellen White, chamava a doutrina da Trindade como o vinho contaminado de Babilônia. Não, eles não acreditavam em Trindade de jeito nenhum, tá? Quer saber como é que entrou a Trindade na igreja? Por favor. Tá. Por favor. Então vamos lá. Ellen White começou a ficar velhinha. O tempo foi passando. Não tinha a doutrina da Trindade dentro da igreja. E o que aconteceu? Como ela e outros velhinhos, que velhinho que eu quero dizer é já pessoas lá virando o século XIX, entrando no século XX, tá? 1900, porque Ellen White faleceu em 1915, tá? Então, na virada do século, Ellen White já era uma pedra de tropeço para o adventismo num determinado ponto. E mandavam ela para diversos lugares. Ela ficou, se eu não me engano, 10 anos na Austrália. E por que ela era uma pedra de tropeço para o adventismo? O que eu vou trazer aqui é o resumo do resumo do resumo do resumo, tá bom? Uhum. Porque senão a história é longa e o propósito não é tornar nosso bate-papo aqui um peso, uma coisa enfadonha. Então, o que acontece? Eles não acreditavam na Trindade, mas queriam abrir igrejas em outros locais. Tá? Você já ouviu falar do Concílio Mundial das Igrejas? Não. Não, né? Concílio Mundial das Igrejas é um concílio onde o presidente desse concílio é o Papa. Seja qual for não importa qual Papa, é o Papa que é o que preside esse concílio. Uhum. E esse concílio está lá, Testemunha de Jeová, Adventista, Assembleano, Congregação, estão todos lá. Tem representantes ali nesse concílio, tá bom? Para fazer parte deste concílio, tem que ter uma doutrina, uma coluna vertebral dentro da igreja, onde este concílio obriga a ter. Tá? Vamos lá. Por que a igreja adventista não podia abrir igrejas em outros locais? Porque ela não fazia parte desse concílio. Somente fazendo parte do concílio existe a autorização legal, que tem muita coisa que, infelizmente, a membresia não sabe, né? E tem muita coisa que talvez eu esteja falando aqui que talvez eu nem falei no meu canal também. Mas vamos lá. Então, para fazer parte do Concílio Mundial das Igrejas, para poder abrir igrejas em outros locais do planeta, tem que ter uma doutrina específica. Qual é a doutrina? Da Trindade. Todas que vão lá prestar reverência para o presidente do Concílio Mundial das Igrejas, para discutir os seus planos, os planos da igreja
naquele 5 anos para frente, 4 anos para frente, eu não sei direito, não me lembro mais o tempo a cada concílio que existe. Ah, você quer fazer parte do concílio? Na tua igreja tem a doutrina da Trindade? Não, então você não pode fazer parte. Não fazendo parte, você não pode abrir igrejas em outros locais do mundo. Está conseguindo entender? Uhum. Que para fazer parte desse concílio tem que ter a doutrina da Trindade. E fazendo parte desse concílio, pode-se abrir igrejas em outros locais. Então, Ellen White começou a perceber que a doutrina, e outras também, tá? E eu não estou defendendo Ellen White, tá? Eu estou só trazendo o fato, o porquê que eles não acreditavam e porquê passou a acreditar. Então, Ellen White percebendo que, e não só Ellen White, mas alguns contemporâneos dela, né? Percebendo que a doutrina da Trindade estava sendo enfiado dentro do sistema de organização adventista, para quê? Para abrir igrejas em outros locais. Preocupado com almas? Ah, bem preocupado com almas, né? Então, vamos lá. Ela escreveu o seguinte, eu não sei se são exatamente com essas palavras, tá bom? Porque há muito tempo eu não leio muita coisa de Ellen White, então muita coisa já caiu no meu esquecimento. Eu sabia capítulos inteiros de determinados livros de Ellen White. Eu era um fanaticão de Ellen White. Ela escreve assim, ó. Mais ou menos isso, tá? Se alguém vier mover um pilar ou um alfinete, eu não sei, não me lembro a palavra que ela usa, das nossas doutrinas já previamente estabelecida pelo Espírito Santo, que os mortos voltem a falar. Como que os mortos voltam a falar? Ela mesma continua reeditando os seus escritos, inclusive o dela, negando a doutrina da Trindade. Pois bem, ainda tinha muita resistência, mas Ellen White morre, a líder, morreu. Aí o que acontece? A resistência vai diminuindo. Aí numa assembleia, então passou-se até mudar. Inário começou a introduzir a teologia da Trindade dentro dos inários, dentro do inário da Igreja Adventista, sermões, estudo bíblico, mas de uma maneira não oficial. A igreja passou a adotar a doutrina da Trindade, mas não oficial. O que é não oficial? Quando vai se mudar, acrescentar, tirar qualquer coisa da doutrina ou das bases da Igreja Adventista, existe uma coisa que se chama-se Assembleia Geral, que é a reunião dos representantes do mundo todo e que vai se mudar lá. Então, a doutrina da Igreja Adventista em relação à Trindade só foi estabelecida de uma maneira oficial em 1981. E assim é a história da Igreja sobre a Trindade. Caramba, é recente, oficialmente é bem recente, né? Uhum. Não é tão Oficialmente distante. é bem... E você sabe de que maneira que foi? Foi assim, ó. Na Assembleia Geral, tem as pessoas que vão votar a favor ou contra, certo? Então, foi passado um calhamaço de, se eu não me engano, 900 folhas para as pessoas lerem em 3 dias e depois ir para essa reunião e fazer a votação. Tá certo? Ninguém leu tudo. E a autoria e o item da doutrina da Trindade com aprovação oficial estava no meio das 900 páginas. Então, como é que foi? Vocês aí, membro da nossa reunião geral, Assembleia Geral, vocês concordam, aprovam tudo que está escrito aí? Todo mundo levantou a mão. Entende? Foi assim. De uma maneira bem duvidosa. Uhum. Tem uma pergunta aqui que eu achei interessante, né? O João Paulo Santos, ele pergunta assim, pergunta a ele, Ellen White era analfabeta? Não, não era analfabeta. Ela estudou até não sei, 4º ano primário, como seria no meu tempo, tá? Aí ele levou uma pedrada no rosto, ficou muito doente e tal, tudo mais. Ela parou de estudar, mas analfabeta, não era. Uhum. Ok.
Tem outra pergunta aqui, deixa eu ver. É o que eu achei interessante, que é da Lana. A Lana fez uma pergunta o seguinte: eu queria saber qual é o ponto de vista de um adventista a respeito de Charles Taze Russell, das Testemunhas de Jeová. O cara, e o cara de lá que esqueci, acho que foi John, eu esqueci também. Porque nas Testemunhas de Jeová, né, a história da origem da denominação é com Charles Taze Russell, e que em determinado momento ele era presbiteriano, ele estava descontente com a igreja presbiteriana, ele discordava do ensino do inferno, da doutrina da Trindade, e aí em um determinado momento ele conheceu a igreja adventista. E aí o Charles Taze Russell passou um tempo na igreja adventista e depois se afastou, mas ele reconhece que foi muito importante. Na igreja adventista, existe alguma história, alguma versão? Como é que se vê as testemunhas de Jeová para a igreja adventista? Vamos lá. Uma pergunta muito legal também, viu, Lana? Vai ser um prazer dar a minha visão, né? A minha perspectiva da sua pergunta. Primeiro é o seguinte: o motivo principal, a história conta que Charles Russell deixa o adventismo e vai com... Puxa, me fugiu o nome do outro companheiro que fundou lá. O motivo principal, conta a história, é a introdução, né, e a aceitação da doutrina da Trindade, entre outras. Mas o que pegou muito foi a doutrina da Trindade e ele meteu marcha e saiu de lá. Pois bem, dentro da igreja adventista, não se toca no nome de Charles Russell. Não toca. Não se fala. Olha, 99% dos membros não sabe que Testemunha de Jeová foi iniciada por um ex-adventista do sétimo dia. Na minha época, 99%. Hoje, com isso que nós temos hoje aqui, né, com a tecnologia, com a informação no bolso da gente, talvez isso tenha crescido aí para uns 80%. 80% não sabe, tá? Então, não é falado de jeito nenhum. E como que a igreja adventista vê os Testemunhas de Jeová? Como vê qualquer outra denominação. Eles, é assim, tudo que eu estou falando é da minha época, tá bom? Não adianta depois querer alguém vir dizer assim, William, você vai ter que provar isso. Não, eu estou falando da minha época, é coisa de 20 anos atrás, tá certo? Todas as outras denominações religiosas, chamada com base doutrinária na Bíblia e cristã, para eles, todas são filhas de Babilônia. Todas, não escapa nenhuma, nem Testemunha de Jeová. Agora, na prática, presta bem atenção, na prática, isso eles fazem? É lógico que não, eles sentam com todos, dão a mão, almoçam juntos, entende? Mas na minha época isso, hein? Nunca se esqueçam. Mas nas entrelinhas, é tudo Babilônia, entende? Eu vou dar um exemplo. Lição da Escola Sabatina, anos 80, anos 90. Vai falar lá da Grande Babilônia. Na lição, no decorrer da lição, é sugerido que todas as outras saíram do movimento católico, portanto, na cabeça deles, a grande prostituta Babilônia é a Igreja Católica e as suas filhas são as denominações protestantes. Entende? Então, sim, por um simples reflexo do comentário, da lição, você é induzido ao subconsciente que qualquer outra denominação é filha de Babilônia, mas o adventismo não. Então, no caso, William, a igreja adventista ela seria a igreja de Cristo restaurada para eles. Não, é a igreja remanescente. Não é restaurada, é remanescente. É a igreja verdadeira dos últimos tempos. Simplesmente, para você ver que eles dizem que eles guardam
Eles não guardam o sábado para se salvar, guardam o sábado porque já se sentem salvos. Por quê? Porque eles dizem que é a única igreja que guarda os 10 mandamentos. E ali dentro dos 10 mandamentos, a guarda do sábado. Então eles dizem, nós somos a igreja remanescente porque guardamos a regra lá das tábuas. Mas não há na Bíblia nenhuma passagem sequer, uma devidamente contextualizada, feita a exegese, todo o entendimento, dizendo que qualquer outra nação, sem ser os hebreus, deveriam guardar qualquer item daqueles 613 preceitos. Não há na Bíblia. Dizendo, ó Eteu, ó Jebuseu, ó Eveu, ó brasileiro, ó francês, ó americano, ó inglês, ó africano, ó boliviano, esse mandamento é para vós. Não existe isso. É único, tem diversas passagens na Bíblia dizendo que os 613 preceitos, incluindo os 10 mandamentos na tábua, é único e exclusivo para Israel. Então, como eles tomaram na mão grande aquilo que é de Israel, tomaram na mão grande, que eu quero dizer, se apoderaram de uma lei religiosa que não é para eles. Então, eles se abirrogam sendo a única igreja ocidental que guarda o dia de sábado. Uhum. Sobre a questão da grande decepção, como é que a igreja vê, né? Porque, pelo que eu já vi, né, a grande decepção, de uma certa forma, contribuiu para a formação da igreja, oficialmente. Ou eles veem que a grande decepção, a igreja adventista já existia? Como é a visão? Vamos lá. Faz de conta que eu e você vamos abrir uma igreja, certo? Mas a gente não acorda de manhã e fala, bom, hoje nós vamos abrir uma igreja. Não é assim que funciona. Como é que funciona? Nós vamos criar uma doutrina, um corpo de doutrina, começar a propagar essa doutrina, nós vamos trazer pessoas a entender essa doutrina, essas pessoas vão começar também a propagar, aí às vezes a gente se reúne na tua casa, na minha, lá do outro irmão, ou mesmo debaixo da árvore. Só que passando-se 30 anos, agora nós vamos no cartório e vamos registrar nossa igreja, tá certo? A nossa igreja existe a partir do cartório ou já existia desde que quando eu e você sentamos e começamos a colocar num papel as nossas doutrinas? Quando que ela nasceu? É antes, né? Claro, ela Com só se certeza. tornou oficial 20 anos depois. Mas ela nasceu a partir daquele movimento. Todo o movimento religioso começa com duas pessoas sentando. Entende? Então vamos lá. Em 22 de outubro de 1844, houve, né, tinha uma pessoa que não era adventista, não era nada, que ele teve uma vida numa guerra civil americana, aonde ele via para cada pessoa inimiga ou aliada, tinha 3, 4 para matar ele. Então era uma guerra até desfavorável. E essa pessoa saiu livre. O nome dele é José Bates. José Bates? José Bates. É porque é muito nome e a gente vai se afastando, vai apagando da memória. José Bates. E ele foi maçom, mas isso não denigre, tá? Porque as pessoas têm um entendimento muito errado da maçonaria, não é a conversa aqui. Eu só quero acrescentar que ele foi maçom, por quê? Porque ele era um estudioso, ele lia demais, e maçom lê muito, tá bom? Se aplica de muito nas leituras, filosofias, tá? E ele estudou demais sobre aquela profecia, até 2.300 tardes de manhãs, e o santuário seria purificado lá do capítulo 2, se eu não me engano, de Daniel. E aí ele, fazendo as contas dele, com o instrumento mental que ele tinha, de capacidade de raciocínio, de entendimento bíblico, ele chegou a data de 22 de outubro de 1844, ele entendeu que Cristo voltaria. E aí teve a chancela de Ellen White, como profetisa.
Vi que Deus está nessa coisa de marcação de data. Tudo bem? O que aconteceu? Muitas pessoas que foram convencidas de diversas denominações, tá? Não sei se você sabe, Ellen White foi expulsa da denominação a qual ela pertencia, porque era muita algazarra, é muita fomentação. É mais ou menos assim, eu quero entrar na tua casa, ou você me convidou para passar um final de semana na tua casa, e eu quero fazer o que eu quero na tua casa. Não é assim. Você é meu convidado aqui, mas aqui tem regra. Então ela, dentro da igreja dela, ela foi expulsa da igreja porque começou a pregar aquela ideia de 22 de outubro de 1844. Eu não vou entrar nem em 1843, que já foi uma data anterior da volta de Jesus, e nem em 1851. Tá? Eu quero ficar na mais falada, 22 de outubro de 1844. Então, muitas pessoas acreditaram nessa mensagem, venderam, doaram tudo que tinham. Famílias, marido, esposa, filhos, todos ali, 22 de outubro começa, estão lá num local lá em que os próprios adventistas veneram como um local especial, né? Estão lá esperando a volta de Cristo. Estou resumindo, tá bom, irmão? Estão lá esperando a volta de Cristo. Por quê? Porque Ellen White, ela deu a chancela de profetisa como ela já era conhecida. Uma mulher especial ali naquele meio. Tá entendendo? Ela deu a chancela, então se ela deu a chancela, Cristo volta. E passou lá 24 horas, né? Amanheceu o dia, aí veio a parte da manhã, a parte da tarde, à noite Cristo não voltou. A grande decepção. Cristo não voltou. Pessoas cometeram suicídio por causa disso. Outras ficaram loucas. Sanatórios. Vamos falar uma linguagem mais atual. A prefeitura da cidade ali teve que acolher pessoas que não tinham mais nada. Venderam tudo. Entende? Por causa da grande decepção. Aí, deixa eu ver se eu lembro o nome. Não vou lembrar. Uma pessoa completamente pensando por que errou, onde que estava o erro e tal, tudo mais. Ele passando num milharal, ele teve uma visão de que 22 de outubro de 1844 não era o retorno de Cristo, conforme está escrito lá, até 2.300 tardes e manhãs e o templo seria purificado. Eles achavam que o templo seria a terra. Não. Aí, para consertar aquilo que não tinha conserto, não, a data está correta. Foi o evento que foi errado. Cristo passou do santo para o santíssimo em 22 de outubro de 1844. Então, aí, o movimento adventista já existia mesmo antes da decepção, porque pregavam o advento de Cristo em 22 de outubro. E a igreja só foi oficialmente estabelecida em 1863. Tá bom? Uhum. O William, tem algumas perguntas aqui que eu vou voltar aqui para as perguntas. Já já eu vou fazer uma pergunta minha mesmo. Mas a Suelen Thaís, ela fez uma pergunta. Qual é a visão da Ellen White sobre os negros? Tem alguma coisa sobre os negros da Ellen White? Tem. Suelen Thaís, boa noite. Tá bom, minha querida irmã? Boa pergunta, né? Dentro do contexto aqui que eu me proponho, aqui nessa live. Existe alguns escritos de Ellen White que é até meio perigoso eu falar aqui nessa live aberta, tá? Com todas as letras, as frases, eu tenho tudo na minha mente aqui. Mas sim, Ellen White teve alguns escritos dela dizendo que era um problema, eu vou levar por esse lado, tá bom, irmão? Era Sim. um problema para um branco se casar com... brancos se casarem com negros e negros se casarem com brancos. Ia trazer problemas. Primeiro porque ela sofria a influência da guerra civil, lá, né, a libertação dos escravos. Por quê? Porque os negros sempre foram muito perseguidos e
enfim, né? Não quero entrar muito para lacradores não entrar aqui no seu canal depois aí pegar no teu pé, tá bom? E Ellen White dá esses tipos de conselho que não seria bom. E todos os conselhos que ela dá, na minha época, tudo que Ellen White escreveu, vamos lá, ela está no banheiro lá fazendo as necessidades dela. Ela pega um pedaço de papel higiênico, escreveu, é vindo de Deus. Você consegue entender a metáfora que eu estou fazendo, né? Tudo que Ellen White escreveu, na minha época, era vindo, inspirado por Deus. Hoje, a Igreja Adventista já não prega mais isso, tá bom? Já prega os absurdos que está escrito, que era somente uma visão dela. Não tem nada a ver com Deus, entendeu? Então vamos lá. Se a gente analisar a Bíblia, né? Porque a base é a Bíblia. Nós vemos Salomão casando com Sulamita. Sulamita era uma mulher negra. E nós não vemos na Bíblia nenhuma orientação de que um branco não se deve casar. Os brancos não se devem casar com negros e nem negros com brancos. A única advertência que a gente vê na Bíblia para o povo de Israel era o quê? Não se misturar, né, a genética com outras nações. Tá certo? Não tem nada a ver com raça. Né? Cor, essas coisas todas. Então, Ellen White escreveu, sim, coisas que hoje são constrangedoras. Se o adventismo pudesse fazer esses escritos como se nunca tivessem existido, eles fariam. Mas tem sim, tem coisas constrangedoras sim. O Itamar, ele fez um comentário sobre a sua fala, ele disse assim, sobre os negros, Ellen White disse que todos no céu serão brancos, iguais a Cristo. É verdade, ela fala isso mesmo, mas veja que a bobagem é tão grande que em Apocalipse diz que a cor da pele do Cristo é a cor de jaspe. A cor de jaspe é a tua cor, meu irmão. Entendeu? Um pouco mais escuro até. Entendeu? Então, como é que ela pode dizer que ela recebeu esta orientação do anjo dela, ou a visão vindo dos altos céus, ou sonhos, e dizer que todos no céu seriam brancos, que isso já é uma barbaridade? Ó, já é uma coisa terrível falar que alguém vai para o céu, porque a Bíblia não fala que os salvos estarão no céu. Primeiro ponto. Segundo ponto, que todos seriam brancos. Não existe isso na Bíblia. E terceiro, que Cristo é branco tanto quanto ela está falando que é branco. Entende? Então, aí está o Itamar. Prazer ter comentado aí a tua afirmativa, viu, Itamar? Mas é isso mesmo. Então, perceba que até a metade do século passado, lá anos 40, 50, eu vou chutar até um pouquinho mais, anos 70, até dava para enganar o ser humano em relação a Ellen White, mas hoje não dá mais, entende? Hoje está tudo aqui, ó. Eu quero saber sobre Ellen White, é só escrever aqui, vem tudo aqui. Então não dá mais. Mas existe, né, aqueles radicais, conservadores, dizendo que, só para você ter uma base, se você apresentar o parágrafo, o livro, a página, ele vai dizer que isso é mentira. Entende? Ele vai falar, não, isso não é verdade. Ellen White jamais falaria isso ou escreveria isso. Tá vendo? Ô, William, eu já ouvi relatos e eu já vi vídeos de pessoas na cerimônia do batismo fazendo perguntas com relação a Ellen White, como se fosse para você se batizar na igreja, teoricamente você deveria aceitar ela como sendo uma profetisa. Isso acontece, pelo menos na sua época, ou não? Como era para se batizar na igreja adventista? Já complementando a pergunta, como se faz? Tá. É assim, ó. Quem é ex-adventista ou é adventista vai saber do que eu vou falar, que tem um exemplo ali. Batismo da primavera. É onde todas as igrejas, né? Todas não. Aquelas que têm, vai promover a cerimônia do batismo lá em setembro, por aí, tá? Mas isso nada mais é que bater meta, tá bom, irmão? Eu tenho que começar a construir a resposta dessa maneira, tá bom? Os líderes religiosos, os pastores, eles têm meta para cumprir de batismo.
Porque quanto mais batismo, mais o quê? Mais dízimo, né? Ah, muito bem. Quanto Membro. mais membro, quanto mais batismo, mais membro, mais dízimo, oferta e tal, tudo mais. Então, eles têm metas para bater. Então, existe sim, que foi o meu caso do meu batismo, que foi em julho, era um frio desgramado, o tanque batismal não aquecia de jeito nenhum, aí eu tive que ir para a água num frio desgramado, né? O meu foi em julho, se eu não me engano. Mas, então, tem momentos de exceção que os batismos acontecem, tá bom? Então, vamos lá. Então, para aquela pessoa ir ao tanque batismal no dia que ele vai ser jogado na água, antes ele teve o estudo bíblico. O estudo bíblico é sobre as 28 doutrinas da igreja. Sobre a Bíblia, sobre o próprio batismo, sobre a igreja, sobre alimentos, sobre juízo investigativo, sobre o santuário, sobre a guarda do sábado, sobre a marca da besta, sobre o decreto dominical e por aí vai. Tá? E sobre Ellen White, a mensageira do Senhor da igreja remanescente de Deus aqui na Terra. E onde eles se agarram para essa passagem? Eu só quero abrir aqui um parêntese e colocar 2 pontos sobre isso. Pode ser, irmão? Sim, Não é por favor. fugir do assunto, é só para esclarecer alguma coisa, porque eu não posso, às vezes, falar alguma coisa e saber que na Bíblia, devidamente contextualizado e tal, não dá base para isso, tá? Então eles pegam lá aquela passagem onde diz assim: e os vossos filhos e as vossas filhas terão visões, né? Que está lá em Ezequiel, não, Joel, e depois repetido lá em Atos. Só que em Atos está repetindo, quando eles veem as pessoas falando lá sobre o dom de línguas, que na realidade a maravilha não foi falar e sim ouvir. Não estamos nós ouvindo em nosso próprio idioma, então o milagre não foi falar línguas, foi ouvir em línguas, né? Então eles pegam aquela passagem que vossos filhos, vossas filhas, vossos velhos terão visões e tal, e quer aplicar em Ellen White. Não tem base na Bíblia. A profecia de Joel já foi cumprida lá no Pentecoste. Ponto. Batismo, meu irmão. João Batista falava assim: eu vos batizo com água. Você lembra dessa passagem, né, irmão? Sim. Aí ele continua dizendo o quê? Você lembra? Não. Ele diz assim: eu vos batizo com água, porém virá aquele que vos batizará com fogo e espírito. Não é assim? Uhum. Significa o quê, irmão? É explícito. Isso é explícito. João Batista, com o batismo nas águas, tinha prazo de validade este ritual. Jogar na água alguém tinha prazo de validade. Eu vos batizo com água, mas virá aquele que agora, a partir dele, vos batizará com fogo e espírito. Quando eu me submeto a esse ritual das águas, sabe o que eu estou dizendo para o mundo? Aquele que João Batista disse que viria, gente, eu não acredito nisso, porque para mim ele não veio. Eu continuo com o batismo de João. É a negação de Cristo, irmão. Ali na prática está negando que Cristo veio. Entende? Eu vos batizo com água, mas virá aquele que vos batizará com fogo. Então o batismo de João tinha prazo de validade até Cristo vir. Cristo veio, não tem que se submeter a esse tipo de ritual. Porque se eu me submeto, eu ainda estou na doutrina de João. Porque aquele que haveria de vir não veio. Fechei o meu parênteses, tá? Então, o que acontece? No dia do batismo, o candidato, ele faz assim, ó. Ele vai receber um certificado de batismo, aonde tem as 28 doutrinas. E ele já é orientado o seguinte: olha, se você ainda não entendeu direito sobre qualquer uma dessas doutrinas, isso lá atrás, lá nos bastidores, já com a bata do batismo e tudo, tá? Uhum. Se você
não entendeu direito alguma doutrina, não tem problema. Na hora que o pastor ou o oficiante lá do batismo te perguntar, você responde sim. Senão seu batismo não acontece. Aí ele começa. William, você concorda, aceita, acredita no Deus, Pai, Filho e Espírito Santo? Eu tenho que responder sim. Se eu titubear ou não, aquele batismo não acontece. Tá entendendo? Aí vai discorrendo. Você crê que Ellen White é a profetisa remanescente da nossa igreja contemporânea, que recebeu visões e tal, 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 tal? Sim. Se falar não, não só em relação a Ellen White, a qualquer outro item, o batismo não acontece. Só que o candidato lá ao batismo, ele já foi o quê? Orientado a dizer sim para tudo, porque tem que batizar no batismo da primavera, no movimento da primavera, para o pastor cumprir a meta dele. Sabe por quê? Senão ele vai sair do distrito que tem shopping, supermercado, cinema, tudo na mão, ele vai ser pastor de distrito lá no Mato Grosso, que de uma igreja para outra tem 350 quilômetros. Entendeu, irmão? Entendi. Respondi a pergunta? Com certeza. O Gustavo Leal, ele está dizendo que foi batizado com 14 anos, saiu com 20 anos, graças a Deus. Respondi sim, que acreditava que Ellen White era o espírito de profecia. Então, no caso, William, existe realmente esse condicionante para se batizar na igreja, que é aceitar o dom de profecia da Ellen White. Correto, correto. Isso aqui na América do Sul, continente africano, alguns países lá do leste europeu e tal, tudo mais. Mas na América, nem se toca no nome de Ellen White para batismo. Entende? Porque Uhum. não se tem. Ellen White, ela é assim, ó. Em alguns locais, ela perdeu o crédito de profetisa por causa de muitas bobagens que ela escreveu. Nenhuma profecia dela se cumpriu. Nenhuma. Entende, irmão? Uhum. William, existem algumas proibições, né? A gente sabe a questão do conceito do sábado, que você já falou, mas existem algumas proibições, e aí eu vou perguntar para você se realmente é proibições, porque quando você pergunta para alguém que é de lá, dá uma escorregada, né? Que diz que não é uma proibição. Por exemplo, a questão do café, a questão da carne de porco, de algumas comidas. Quando você pergunta, geralmente o pessoal dá uma escorregada. Então, são o quê? É proibido? Qual é o conceito sobre a questão do café, Coca-Cola e comidas? Tá. Eu vou falar de uma maneira geral e vou tirar carne de porco disso que eu vou falar, tá bom? Ah, Ó, carne de porco, tirei. Vou falar agora de tudo isso aí que você falou. Ellen White, nos seus conselhos, ela diz o seguinte: que quando nós colocamos alguma coisa que não é legal, segundo a visão dela, café, chá, manteiga, ovo, blá, 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 e por aí vai uma lista, tá bom? Quando o ser humano ingere aquilo, carne também, né? Carne comum, sem ser a de porco, a carne bovina, carne de frango, né? Quando a pessoa ingere, aquilo envenena o organismo da pessoa e a pessoa fica doente. Ficando doente, a pessoa fica com a mente entorpecida, impedida de ter uma conexão com o Espírito Santo de Deus. Compreendeu qual é a orientação dela? O porquê que vem a orientação? Olha, não tomem café, não tomem chá, não comam isso, não comam aquilo, porque vai interromper a sua conexão com o Espírito Santo. A pergunta é: onde está escrito isso aqui na Bíblia? O Criador disse que depois do dilúvio, toda erva, toda semente e todo ser vivo poderia ser o quê? Alimento. Mas Ellen White diz que não pode. Gente, tem gente que toma café, vai ficar com dor de estômago terrível, como eu fico.
Se eu pegar um café puro e tomar, eu fico com dor de estômago. Tem gente que toma uma garrafa e não acontece nada. Tá certo? Então existe esse tipo de orientação, mas não é proibição. Tudo bem? Agora vamos trazer a carne de porco. Levíticos capítulo 11 tem aquela lista de animais puros e imundos. Você sabe disso, né? Uhum. Aqueles animais que aquela nação específica, estava autorizada a comer e desautorizada. Tudo bem? Como a Igreja Adventista se apoderou dos 613 preceitos, então ela traz a carne de porco, ela traz insetos, ela traz camelo, que não pode comer e tal. Mas quem que não pode comer? Quem? É o povo de Israel. E quem especificamente? Lá no meu canal, e desculpa, vou fazer um pouco de propaganda do meu canal aqui, tá bom, irmão? Lá no meu canal, eu tenho acho que 1000 e tantos vídeos já. E tudo separado em pastas, tal, um pouco mais organizado, tá? E lá eu tenho uma série de 2 videozinhos que diz sobre alimentos. Lei de saúde, devo ou não devo comer? E ali eu mostro que essa coisa lá de Levíticos 11, o propósito de ser imundo ou limpo, não tem a ver com saúde, tem a ver com ritual sacerdotal. Tá entendendo, meu irmão? É isso. Então eles se apoderaram lá da carne de porco, porque se apoderaram de tudo que era de Israel, e também agora a carne de porco, sim, chega a ser uma proibição, tá bom? Uhum. Então, no caso, se um membro ele for se ficar conhecido que ele descumpre essa regra, pode ser punido. Hoje eu duvido, certo? Tudo isso que eu estou te falando é de 20 e poucos anos atrás. Hoje eu duvido muito. Eu sou da época, meu irmão, que dentro da igreja adventista, presta atenção, ó, o casal está lá batizado e vivendo lá na igreja, tudo bem? Se eles se separarem e não houve adultério de nenhuma das partes, mas simplesmente se separaram por incompatibilidade, pura e simplesmente, dentro da igreja adventista, na minha época, eles estavam proibidos de casar novamente. Não houve adultério. Vamos agora dizer que um dos dois adulterou, tá bom? Adulterou como é que é na mente da igreja adventista? Se separou porque foi e se juntou com uma outra pessoa, já está vivendo ali. Aí já é caracterizado o adultério. Aquela pessoa que não se juntou com ninguém, ela está livre para casar de novo, até dentro da igreja, sem problema nenhum. Entendeu? Uhum. A pessoa que se juntou com outra, ela está, segundo a igreja adventista, em pecado por causa da lei de Moisés. Não por causa da lei de Cristo, por causa da lei de Moisés. Agora, aquela pessoa que não se juntou com ninguém, ela está livre. Isso no meu tempo. Hoje, as pessoas se separam, como trocam de cueca e de calcinha, e casam de novo e a igreja aceita numa boa. Uhum. Eu vou fazer algumas outras perguntas para a gente finalizar também. E o papo está muito bom, inclusive, William. Você tem uma explicação muito clara mesmo e bem concisa. A Suelen Thaís está perguntando: qual é o conceito da vida após a morte para os adventistas? Muito bem, Suelen. Boa pergunta. Mais uma boa pergunta. É assim, eu costumo dizer que todas as denominações, adventista, testemunho de Jeová, presbiteriana, católica, assembleana, congregação, Brasil para Cristo, seja qual for denominação, eles não pregam tudo 100% fora da Bíblia, porque senão ninguém cai nessa. Ninguém se torna realmente. Por quê? Principalmente hoje, que as pessoas... Antigamente, um membro de igreja, quando eu falo antigamente, eu estou falando tipo anos 40, anos 50, anos 60 do século passado, os membros de igreja mal sabiam escrever o nome.
Eram pessoas incultas. Então eram fáceis de serem dominadas. Hoje em dia, você vê doutores dentro de igreja, médicos, advogados, engenheiros e tralá, tralá. Você vê esse tipo de pessoas. E essas pessoas são pessoas que vivem baseada na informação. Então, se tudo que as igrejas pregam fossem mentiras, ninguém estaria dentro das igrejas. Então, o que eles fazem? Misturam verdades que não dá para se contestar com mentiras, isoladamente, que tem base lá no escritor A, no escritor B, no escritor C. Tá certo, Sueli? Então, vamos lá. O que a Bíblia ensina de vida após a morte? Lá em Eclesiastes, capítulo 7 ou 9, eu não me lembro agora qual é o capítulo, eu tenho diversos vídeos sobre isso lá no meu canal, diz que tudo que o ser humano tiver que fazer, faça enquanto estiver vivo. Porque para onde ele vai, em relação à morte, ali não tem obra nenhuma, ou seja, não vai fazer nada, lá não tem amor, não tem tristeza, não tem alegria, não tem sorriso, não tem nada. Tá? Então a igreja adventista sobre a morte, ela ensina exatamente o que está na Bíblia. Tá? Não existe respaldo bíblico. Eu sempre falo a Bíblia, viu, irmão Jefferson? É Jefferson, né? Desculpa. Isso, sim. Viu, irmão? Eu sempre apelo para a Bíblia, por quê? Para explicar aí para todo mundo que está escutando no seu canal, vai ver depois gravado. Falando nisso, depois eu posso baixar seu vídeo, né? Ou você me manda o link aqui. Aí você me manda o link, tá? Dele já baixado na internet. Sim. Porque a gente não consegue mais baixar o vídeo da internet, né? Você sabe, né? Isso, aí você me manda o link, eu baixo. Ó, vamos lá. Eu, quando era adventista e já começou a pintar dúvida na minha cabeça, eu pensava assim, pô, o pastor fala uma coisa. Ellen White às vezes diz outra. O João, o diácono, está falando outra. Eu já estou com outro pensamento. E agora, o que eu faço? Quem é que eu vou agora acreditar? Então eu tomei uma atitude na minha vida como seguidor de Cristo. Qual foi a atitude? Aqui é a base. Qualquer pessoa pode falar o que quiser. Eu vou meditar naquilo que eu já conheço. Se não conheço ainda, vou lá e vou verificar. Está na Bíblia? Porque ela passou a ser o quê? A base de informação, com todos os problemas que a Bíblia tem, que você sabe, eu também sei. Inserções, extrações, traduções mal feitas. Mas a essência da conduta do seguidor de Cristo não se perdeu e está aqui. Então, a Igreja Adventista acredita que quando Deus pega o pó da terra, eu não vou entrar no mérito se isso é figura de linguagem, se é poesia, se é literal, tá? Uhum. E ele sopra nas narinas o fôlego de vida do homem, e Eclesiastes diz lá que nós vamos lá para as profundezas, e vamos realmente, e lá não tem nada, está dizendo que não existe a mínima possibilidade, a Bíblia não dá a mínima possibilidade, nem o vislumbre devidamente contextualizado. Se eu pegar versos isolados, eu crio o que eu quiser de doutrina. E nós não podemos fazer isso. Então não há, viu, Suelen, a mínima possibilidade de dizer que alguém, depois que morre, né, vai para algum lugar. Não vai. A não ser o quê? O corpo volta ao pó da terra, que a terra o deu, e o fôlego de vida volta ao Criador, que o Criador o deu. Uhum. Entendi. A última pergunta, William, para a gente finalizar, né, por causa do nosso tempo também, a Lana ela trouxe uma pergunta aqui. Uma época atrás, eu lembro que os adventistas saíam de porta em porta, assim como as TJs. Ainda fazem isso? Fazem. Tem aí um movimento gigante, aí não sei de quantos anos já tem aí. Nem lembro, a palavra não é movimento, mas é alguma coisa assim. Movimento Caleb. Lembra de Caleb, Josué? Tem tem um link na atitude, né? É de porta em porta, oferecer estudo bíblico, entregar o livro Grande Conflito. Mas, sim, mas isso, presta bem atenção, só quando há esses movimentos.
Entende? Quando não há, não é movimento a palavra, eu fico louco quando a palavra é outra e não vem. Então, quando não tem esses movimentos de promoção da igreja, estudo bíblico, entrega de livros, não são como os testemunhos de Jeová, que isso me parece até uma obrigação, uma doutrina, alguma coisa assim. Lá Entende? na Testemunha de Jeová, você tem que Então. ir. Na igreja adventista, não. Só quando tem e voluntariamente. Só que esse voluntariamente tem diversas pregações que antecedem esta programação aí, nesse movimento, aonde apela para onde? Para o terror espiritual, psicológico. Olha, porque precisa, se você é um seguidor, sabe aquelas coisas? Então, as pessoas acabam indo de livre e espontânea vontade debaixo do terror psicológico. É verdade. A gente vai chegando aqui já. Aqui tem vários comentários, né? Tem, inclusive, eu gostaria até de agradecer algumas pessoas aqui. A Daniela Carvalho, ela é inscrita do seu canal, ela acompanhou desde o começo aqui, participou com comentários, respondeu muitas dúvidas aqui do pessoal que está acompanhando. Então, Daniela, muito obrigada aí pela sua participação. Você colaborou muito aqui na live. E, William, eu agradeço muito também você ter aceitado aqui o convite, de ter vindo conversar, falar um pouco, né, do seu conhecimento que você tem sobre a Igreja Adventista. Muitas pessoas que estão aqui no canal têm dúvidas, né, querem conhecer também o outro lado, né, das histórias, das doutrinas, né, das igrejas. E eu acho que uma pessoa que passou por lá, que saiu de lá, tem uma visão crítica, essa é uma pessoa mais sincera para falar sobre a instituição, porque não precisa fazer malabarismo para poder defender uma organização. Você vai falar o que de fato você sabe, o que você conhece, eu acho que é uma forma mais sincera. E eu estou muito satisfeito com as suas colocações, eu acho que ficou muito claro. Todas as perguntas ficaram muito claras mesmo, eu gostei bastante mesmo. Eu gostaria apenas que você desse as suas considerações finais, né, os seus agradecimentos, né, antes da gente se despedir do pessoal. Assim, eu tenho certeza que não só a Daniela Carvalho está aí nos comentários, como tem outros que frequentam lá, são inscritos do meu canal. E agradeço a vocês estarem aí, que realmente isso só mostra, né, que quando a gente, é o certo pelo certo, é a verdade pela verdade. Não há nada contra a verdade. Nada é mais poderoso do que a verdade. Então, eu quero deixar aqui no seu canal, tá, para os seus inscritos aqui do canal, que se quiserem, tá, dar um pulo lá no meu canal, ver como é que funciona. Eu faço live todos os dias às 7h30 da noite eu faço live, tá? O meu canal, se você digitar lá no YouTube, o meu nome que você está vendo aí, ó, William Comenali, você vai chegar no meu canal facinho, tá certo? Então é esse, né, o nick do meu canal. Vai lá, vai conhecer, se gostar, se inscreva, tá certo? Ali as pessoas participam, como vocês viram aí, né, irmão Jefferson? A Daniela e outros aí comentando, participam, questionam, perguntam, discordam também, não tenha dúvida. Ali o meu canal é livre, não é uma igreja, né, que você não pode se manifestar quando você não concorda. Você pode se manifestar sim, tá? E eu vou dizer aqui o meu telefone, que é o meu WhatsApp. Se você quiser, me adiciona lá no seu WhatsApp. Se você tiver outros questionamentos, outras dúvidas sobre o Adventismo, ou sobre outra coisa que eu falei aqui que não é exclusivo do Adventismo, como, por exemplo, Trindade, ir para o céu, né? Você me adiciona lá, eu terei o maior prazer de conversar com você e podemos até fazer videochamada. Eu tenho o hábito de fazer videochamada com as pessoas, tá bom? Então, anota aí o meu telefone, o meu WhatsApp. 11 São Paulo, 9
9747 8659. É o meu WhatsApp. Me adiciona, eu vou ter o maior prazer de bater um papo com você. Porque é assim, eu não dou mais estudo bíblico, eu não faço sermão, o que eu faço é o que você viu aqui hoje. É conversar, esclarecer, estabelecer a minha visão, a minha maneira de ver. Tá certo? E não é tentar convencer ninguém, ao contrário, é só dividir o que eu penso. Tá bom, irmão Jefferson? Muito bem, né? A gente vai chegando aqui ao final da nossa transmissão ao vivo. Muito obrigado pela participação de todos. Se vocês ainda não se inscreveram, aqui tem um link, né, do canal do William também para facilitar. Curta esse vídeo, compartilhe para mais pessoas poderem conhecer um pouco mais, né, sobre a Igreja Adventista. Vou me despedindo por aqui, até a próxima. Tchau, pessoal.